Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos para uma aula nova. Como vocês estão? Estão seguindo direitinho as orientações de copiar o resumo, de estudar depois, tentar os exercícios? É isso que vocês devem fazer nesse tempo, tá bom? Então nós vamos para uma aula nova, nós iniciaremos o nosso caderno novo, o nosso caderno de número 6, e nós vamos para a aula de número 19. A aula é a aula de locomoção. Então, vou colocar aqui para vocês o nosso slide e vamos embora falar desse assunto que é bem legal e é bem interessante, vocês vão gostar. Olha só, que coisa linda! Amores, falando de locomoção, a gente pode falar de locomoção considerando vários aspectos diferentes, e é isso que a gente vai ver a partir da aula de hoje. O que é bem interessante também, todas as vezes que a gente está falando de tegumento, de locomoção, depois a gente vai falar de digestão, todas as vezes que a gente entrar nesse assunto, a gente vai dar uma, um tempinho especial, um espaço importante para a parte humana. Então, a gente vai dar uma detalhada sempre para cada estrutura relacionada ao homem, ao ser humano, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que eu preciso saber sobre locomoção? Locomoção, se a gente for definir, é considerada um movimento que resulta em deslocamento. Então, para eu ter a locomoção, eu preciso do quê? Eu preciso de um deslocamento. Essa é a minha ideia, tá bom? Eu vou fechar aqui, porque senão meu hominho para de andar, meu esqueleto. Então, a locomoção, ela está diretamente ligada ao deslocamento. Mas se eu pensar em locomoção ou em movimentação, eu posso considerar ainda movimentos no sentido de pensar que locomoção é movimento, eu ainda posso pensar num movimento sem deslocamento, que é o que acontece nas imagens aí. Então, a gente tem um movimento acontecendo, mas a gente não tem mudança no espaço físico. Então, aqui como exemplo, se você pegar uma medusa, né, ou uma medusa não, uma anêmona, isso aqui é uma anêmona, a medusa ela é livre, tá? Uma anêmona que tem uma forma polipóide, os tentáculos desse animal, ele fica se locomovendo, se mexendo, tá? Então, é um animal séssil, apesar dele ser séssil, que significa fixo, os tentáculos não param de se mexer. Até mesmo você, nessa imagem dos olhos aqui, quando você está parado, você tem algumas coisas em você se movimentando. Se ainda você fala assim, não, vou ficar estátua, você ainda vai ter movimentos dentro do seu organismo. Então, aqui é um exemplo, né, de você não se deslocando, não mudando sua posição física, você ainda tem movimentação de algumas partes do teu corpo, como olhos, por exemplo, braços, né? A boca que está falando, e o seu cão, né? Um cachorrinho, quando ele está parado, ele não está tendo deslocamento, mas ele está se movimentando. Então, quando eu penso na figura anterior e penso em locomoção, no sentido de uma mudança de estado, esse é um aspecto de uma mudança de espaço físico. Esse é um aspecto da locomoção, mas não necessariamente eu preciso ter apenas isso. Eu posso ter uma movimentação sem deslocamento. Tá? E é bem legal da gente pensar nisso, porque aí vai daquela coisa da física, né? Depende do meu referencial, depende daquilo que eu estou considerando. Eu ainda posso pensar no nosso organismo em deslocamentos de massa. Então, o que a gente tem? Se eu pensar dentro do meu corpo, o que está me movimentando ainda que eu esteja parado? Então, eu posso pensar em deslocamento do muco, provocado pelo movimento dos cílios, do epitélio que reveste a nossa traqueia. Então, existe uma produção de muco nas nossas vias aéreas, né, na parte pulmonar, e cílios se movimentando. E com a movimentação dos cílios, eu tenho a movimentação dessa massa mucosa. Um outro exemplo é o movimento da água nas superfícies branquiais do peixe. Então, movimentação da água. O bolo alimentar que a gente come, então,
O café da manhã que você pode ter acabado de comer ou o almoço, né, não sei qual momento que você está vendo essa aula, mas dentro de você tem um alimento se movimentando ainda que você esteja parado me ouvindo, né? Então existem os movimentos peristálticos que empurram, são movimentos autônomos, você não fica pensando, ai, intestino, se contrai, se contrai, se contrai, se contrai, manda meu alimento para baixo, você não pensa nisso, mas o próprio organismo, de maneira autônoma, está se movimentando para empurrar essa massa de bolo alimentar para baixo, né? Em sentido obrigatório, né? Entra pela boca e sai pelo ânus. Ainda que você plante de bananeira, o sentido nunca vai inverter, tá? As contrações do coração são movimentações, né? Que provocam o quê? Um deslocamento de uma massa sanguínea. Então, o coração contrai e existe um fluxo sanguíneo gerado por uma pressão arterial. Um outro movimento é o movimento de ciclose, que pode ser que vocês não tenham ouvido falar o nome, mas vocês sabem que ocorre, que é o quê? Dentro da célula, eu tenho um organoide, né, uma estrutura chamada citoesqueleto, que promove a movimentação dos organoides citoplasmáticos. Então, uma mitocôndria pode ir da esquerda para a direita, se movimentando, ou ela sobe para a parte superior da célula. Por quê? Porque eu tenho essa estrutura, essa movimentação citoplasmática. Essa é a ideia. Tá? Então, são movimentos, deslocamentos de massa. Quando a gente pensa em movimentação humana, né, ou a locomoção humana, não tem como a gente fugir da estrutura que a gente chama de sistema esquelético, né, de um sistema, na verdade, um sistema diretamente ligado ao sistema muscular, a músculos, a ligamentos, a tendões, né, a outras estruturas para fornecer a minha movimentação. Nós já vamos chegar em tudo isso. Então, olha só, o sistema esquelético humano, se eu pensar no osso que promove a minha movimentação, eu vou ter o quê? Eu vou ter ossos, eu vou ter cartilagens protegendo esses ossos, eu vou ter ligamentos ligando o osso no osso e os tendões ligando a musculatura no osso. Então, um sistema totalmente eficiente que me dá uma movimentação bem grande aí de todo o meu organismo. Pensando em esqueleto, o esqueleto humano, ele é dividido em duas porções. E aí eu coloquei esse esqueleto aqui no canto, pode ser que eu esteja em cima dele, né? Mas você tem essa figura na sua apostila. Então, qual a ideia aqui? Eu dividi esse esqueleto, eu dividi não, a figura está dividindo em duas partes, né? Uma parte azul e uma parte vermelha, tá? Então, é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular, que nós vamos ver cada um deles. O que que seria o esqueleto axial? É essa parte central, que vai ter o quê? Vai ter o osso da cabeça, né, que a gente chama de crânio, a coluna vertebral, que é esse eixo que vai de fora a fora, que sustenta o nosso corpo numa posição ereta, né? Então, esse eixo que vai de fora a fora aqui, dentro desse eixo, eu tenho uma medula de tecido nervoso chamado medula espinhal, a gente vai estudar ela mais para frente, que a gente não pode machucá-la de jeito nenhum. A gente tem as costelas aqui, que é essa caixa, nessa gaiola que vai proteger os órgãos internos. O osso, além da função de locomoção, né, de sustentação do meu corpo, a gente está falando em locomoção, mas quando a gente fala em esqueleto, esses órgãos aqui, eles são fundamentais para proteger muitos dos órgãos que a gente tem aqui dentro, tá? Aqui embaixo. Então, mas falando de movimentação, né, de locomoção. Aí a gente tem a parte apendicular. A parte apendicular, a gente vai ter o quê? Os apêndices, ou seja, os membros superiores, que é a parte de braços e mãos, né? Braço, antebraço e mão, ok? Mãos. A gente tem os membros inferiores, né? As coxas, as pernas e os pés.
E a gente tem as cinturas escapular, que é essa estrutura aqui que vai prender esse apêndice a parte axial aqui do centro, né? Então, esse osso aqui, chato, né? Meio triangular, tem dos dois lados. E essa parte da pelve, que também é um osso chato, que vai formar a bacia pélvica, que a gente chama de bacia, tá? Esse é o nosso esqueleto. O nosso esqueleto, a gente encontra junto a ele os tais ligamentos e tendões, que a gente fala demais quando a gente machuca, né? Tô com o tendão inflamado, o atleta rompeu o ligamento. O que seriam essas duas estruturas, né? Então, eu coloquei a imagem para ficar bem fácil para você guardar. Toda vez que a gente falar em ligamento, o ligamento ele liga osso no osso, tá? Então, o ligamento, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar uma estrutura óssea na outra. Tá vendo o ligamento aqui? Ó, a cartilagem que eu falei lá no começo, a cartilagem ela serve para ficar entre os dois ossos. Por quê? Para não ficar rangendo e gastando, tendo atrito, porque senão ia ter dores terríveis e ia ter o meu osso ia gastar de tanto ficar se atritando. Então, o que a gente tem para proteger esse atrito? A gente tem a cartilagem, o disco cartilaginoso, tá? Que aqui está representado em roxo, tá bom? Isso aqui. Aqui dentro eu tenho um ligamento, tá? O ligamento que vai ligar osso no osso. O que seria o tendão? O tendão, ele vai ter a função de quê? Ó, de ligar o músculo, o tendão tá aqui, ó, ele tá preso ao músculo. Aqui é um tendão. Vai ligar o músculo no osso. Tá vendo que eu tenho dois músculos aqui, ó, o gastrocnêmio lateral e o gastrocnêmio medial. O tendão está ligado nele e vai ligar no calcâneo, que é justamente o osso do calcanhar. Esse tendão é chamado de tendão de Aquiles. É aquele tendão que fica na parte de trás, que às vezes a pessoa se incomoda de colocar alguns tipos de calçados, né? Então tem gente que se incomoda bastante. Olha que legal essa imagem, eu achei super bacana, coloquei para vocês aqui, muito legal. Aqui você tem a noção da movimentação nas articulações. Toda vez que eu tiver uma articulação, eu preciso ter uma cartilagem aqui protegendo esses ossos. Tá vendo como eles se movimentam? Esse osso só não se solta do outro osso que tá aqui, isso aqui é um ombro, tá? E um braço levantando e descendo. Aqui tá aquela escápula, né? Que é aquele osso triangular que prende, né, esse apêndice, que é o braço, e aqui eu vou ter ligamentos, eu vou ter tendões, tá? Toda uma estrutura para movimentação. Então, aqui, uma articulação mostrando a movimentação desse braço. A gente pode pensar, quando a gente fala em movimentação, em locomoção, a gente pode pensar, foi o que eu falei para vocês no início, a gente pode pensar numa movimentação voluntária e numa movimentação involuntária. O que seria uma movimentação voluntária? Seria aquela que eu penso para fazer. Então, eu pulo na piscina e, à medida que eu vou batendo os meus braços, eu vou pensando a cada movimento que eu faço. Essa é a ideia de uma movimentação voluntária. Quando eu penso numa movimentação involuntária, é aquela que está ocorrendo no meu organismo que eu não estou pensando para ela estar ocorrendo, ela está ocorrendo de maneira autônoma, que é o exemplo que eu dei para vocês dos movimentos peristálticos do intestino. Tá? Então, quem que faz a movimentação voluntária? É uma musculatura chamada musculatura esquelética, tá? São músculos estriados esqueléticos, são aqueles que são diretamente ligados ao esqueleto, tá? Músculos estriados esqueléticos são de contração voluntária. Se eu pensar nos órgãos internos, a musculatura é diferente. A musculatura é chamada de lisa e não esquelética,
tá? Ainda, quando a gente pensa em músculos esqueléticos, né, a gente ainda vai encontrar uma diferenciação entre esses dois grupos. Eu tenho uma musculatura esquelética de contração lenta, de alta resistência, e uma musculatura esquelética de contração rápida, de start, de velocidade. Então, é legal eu sempre comparar dois tipos, tá? De movimentos. Imagine um corredor de uma São Silvestre, de uma corrida longa. É diferente de um corredor que vai competir 100 metros rasos, por exemplo. Então, se você pegar uma corrida como a São Silvestre, que é um longo percurso, não conta muito a pessoa ter velocidade, ela precisa ter resistência, porque o que conta ali é resistência, porque o caminho é muito longo. Então, esse tipo de musculatura esquelética, ela é lenta. Por quê? Porque o cara vai só ali, ó, na maciota, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tchá, 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 tchá. Ele vai ali correndo, ó. E aí ele vai ganhar por resistência. Só a hora que chega lá no finalzinho que ele corre para valer. Diferente de uma corrida de velocidade mesmo. Aí eu preciso de uma contração muito rápida. Essa é a diferença das duas fibras. Então, ó, tipo 1, lenta, tipo 2, rápida. Aqui, ó, é o tipo 1, é a lenta, tá vendo? A cor dela é uma cor escura. Então, é uma musculatura mais escura. Aqui, ó, é uma musculatura mais clara. Tá? Se eu pensar, por exemplo, em carnes que eu como, você pega a carne do frango, da coxa, é uma musculatura esquelética escura. Quando eu comparo com o peito de frango, que é uma musculatura esquelética, tudo ligado ao esqueleto. Esquelética é uma carne mais clara, tá? Então, a velocidade de contração, ó, lenta e muito rápida. Resistência à fadiga. O tipo 1 é alta. Por quê? Porque o cara vai lá. Então não pode ter cãibra, ele tem resistência. Agora, o cara que corre os 100 metros, geralmente ele exige o máximo da contração muscular, chega no final, ele vai ter um mecanismo de respiração que a gente chama de anaeróbica, e aí vai produzir o ácido lático que vai gerar cãibra. Por quê? Porque ele está exigindo uma energia a mais do que a respiração aeróbica dele está dando. Então, um esforço acima do limite dele. Então, porque ele está esforçando a musculatura, ele vai ter a respiração anaeróbica, consequentemente, ele vai ter a formação de ácido lático. Tá? E aí a cãibra. Então, essa é a ideia. A força de contração é baixa, então, da corrida em grande distância. Aqui, quando tem velocidade, a contração é alta. A mioglobina é o que faz, o que dá, é a molécula que leva o oxigênio para a musculatura. Mioglobina, é que nem a hemoglobina do sangue, que vocês já ouviram falar. Essa mioglobina é a hemoglobina do músculo. Mio é músculo, tá? Aqui eu vejo pela cor. Então, quanto mais mioglobina, mais escura a minha carne, ok? Quantidades de mitocôndria grande, porque eu preciso ter bastante energia. Então, é uma respiração aeróbica. Mitocôndria é respiração aeróbica. Aqui eu tenho poucas mitocôndrias, tá certo? A vascularização é elevada, então ela é mais escura. Na tipo rápida, ela é baixa. Eu vou ter uma quantidade de reserva grande na pessoa que corre grandes distâncias e pequena na de velocidade, corrida de velocidade, e a duração da contração é prolongada, então é resistência, tá? Não é velocidade. Essa é a ideia dos dois tipos de fibra. É bem legal pensar nisso, é bem interessante e bem importante para vestibular. Tudo bem? Então, meus amores, essa seria a nossa aula de... Só fechar aqui, voltei. Essa seria a nossa aula de locomoção, tá bom? No nosso próximo encontro, eu fecho exercícios com vocês e a gente fala mais a respeito disso. Por enquanto, a gente fica por aqui. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!